Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos retomar aquela série que foi um sucesso absoluto de plays e comentários nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Hoje retornamos com as escolas cervejeiras, mas agora um aprofundamento sobre cada uma delas, né, para a gente poder aprender ainda mais. E a missão de nos guiar nesse papo, meus amigos, que não é simples, não é mole não, é de Aline Araújos, que é empresária, formada em administração de empresas, especializações MBA em Trade Marketing, sommelier de cervejas formada pela Domens Academy e Science of Beer, curso onde ela é professora também desde 2017. A Aline ainda é especialista em destilados, aí tem essa sigla toda bonitona que é a WSET. Aline, dá um alô pra galera, por favor. Olá, ouvintes, tudo bem? Espero que vocês gostem do papo de hoje. Obrigada pelo convite. Sou fã de vocês, do trabalho de vocês. Espero que eu consiga contribuir um pouquinho com os meus conhecimentos. Muito obrigado, Aline. Obrigado por você estar aqui. Seja bem-vinda. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Smurf Ébrio, fazendo aqui um elogio aos grandes pequeninos personagens, né, belgas, os Smurfs. Caralho, Leandro. Eu morria e não sabia que a porra do Smurf... Vai, papai Smurf. Era belga, velho. Jura? Juro. Tem certeza? Cara, a Bélgica tem diversos personagens que são consumidos nos quadrinhos e nos desenhos animados. E às vezes você não faz ideia. Lucky Lucky, um personagem de Velho Oeste, é belga. Tintin, belga. E Smurfs, belgas. Tudo belga. Eu tenho foto com um Smurf gigante na Bélgica, porque nem só de cerveja vive a Bélgica, então é isso mesmo. Com certeza não. E aí, enfim, a gente agora tem um Smurf na mesa. Você pode, por favor, sair da gravação e se pintar de azul e voltar? É só um minuto, por favor, eu vou trazer o Fábio Porchat. De azul, de Judite. Ai. Avatar. Avatar. Mas olha só, me poupa. O que vocês estão bebendo aí? Eu gostaria de saber, Aline, o que você está bebendo para acompanhar esse papo? Olha, eu poderia até escolher uma cerveja belga, né? Afinal, o papo de hoje é esse, mas resolvi escolher uma cerveja aqui de Santos, que é onde eu moro atualmente, que é a Son of Sound, da cervejaria Everbreww, que é uma cerveja que tem um pezinho na escola belga. É uma Mixed Culture Brett Beer. Então, ela é uma cerveja que ela é um blend, na verdade, de cervejas que envelheceu em barris que já estavam contaminados com essa microbiota aí, pediococcus, Brettanomyces. E ela ficou com um perfilzão bem interessante de uma lambic jovem, assim, com a carbonatação de uma Gueuze. Então, uma cerveja que não deixa nada a desejar para os belgas. Caralho, velho. Que maneiro. Leandro, vamos sair de fininho. Bom, eu estou aqui com uma cerveja que não é da escola belga, mas eu quis trazer essa aqui, que são dos queridos amigos da Farra Beer. É a Folia Session IPA deles. Sensacional. Estou abrindo aqui agora neste minuto. Vamos lá. Olha o defeito especial. Que isso, hein? Uau! Porra, bolaram. Fala só. Gostei. Fica legal. E o copo, ninguém tá vendo, mas esse copo da Farra, olha que copão maneiro. É aquele copo em formato de lata. Olha, muito maneiro mesmo. Lindão. E tem vários Smurfs aqui, olha. Na verdade, não são Smurfs, são emojis ou emoticons azuis. Depende da sua idade, pra falar emoticons ou emoji. Eu falo os dois que é pra eu parecer jovem. E você, Blumen Group, Avatar, Smurf Ébrio, tá bebendo o quê? Cara, olha só. Eu acabei de voltar, a gente tá gravando esse programa no final de fevereiro e eu acabei de retornar de férias. E nesse período meu de férias, eu também estive no esconderijo da Juan Caloto, lá, encontrei com o Calote, a gente bateu um papo. Então eu andei usando a jaca como pantufas. E aí eu tô no detox, tá? Eu tô bebendo água, H2O purinha, devo segurar isso até o carnaval que passarei com a Lud, ou seja, problemas à vista. Então...
Lá começou a desculpinha. Chegar lá no primeiro dia de carnaval, tô passando mal. Porra, toma Engove, hein? Engove patrocina a gente. Não, mas vocês sabem, fazendo um parênteses sobre esse detox, na indústria de bebidas, né, principalmente na indústria dos destilados, que é onde eu tô mais agora, existe uma ideia de não se beber durante o mês de janeiro, né, fazer o janeiro seco. E eu fiz isso, guerreira que sou, e assim, tô meio enferrujada aqui. Quero ver se eu vou conseguir seguir aqui no nosso papo aqui. Não vou me conter aqui nessa cerveja que tá deliciosa. Olha só, hein? Já pensou? Fez o janeiro seco. O que você ganhou? Perdi 31 dias. Brincadeira, gente. Essa é uma piada terrível. Quinta série que não... Enfim, vamos lá. Antes da gente cair nas perguntas, a gente gostaria de agradecer aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Gostaria de agradecer ao Giovanni Tonello, Oscar Freitas, Matheus Faca, Henrique Boaventura, Gustavo Faria, Gabriela Rubens, Samuel Souza, Cláudio Bolzani, Kaique Bossi, João de Deus. Muito obrigado, galera. E se você ainda não é, torne-se você também o mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Parte de R$5, são 3 faixas de apoio e vem coisa boa aí, hein? Esse Fusquinha está sendo empurrado ladeira acima por Cerveja da Casa e Brosbia. Então, Aline, eu acho que a gente podia começar. A gente já falou da escola belga lá com a Femeibon. Quem ainda não ouviu esse programa que tá sensacional, volte a algumas casas e ouça o programa para você depois não chegar aqui de paraquedas e não entender nada do que tá acontecendo aqui, não é verdade? E aí eu acho que seria legal a gente falar da origem da escola belga pelas perspectivas das lambics. Isso mesmo, assim, a gente conversou muito de como entrar mais a fundo, né, na escola belga, e uma das ideias era a gente detalhar um pouco mais a mãe de todas as cervejas, que são as lambics. Todas as escolas cervejeiras, na verdade, elas têm um ponto de contato com essa cerveja de fermentação espontânea. Quando a gente pensa nas cervejas ancestrais, em todas as escolas, na escola inglesa, na escola germânica, a gente vê que as cervejas ancestrais, as cervejas aí num período primeira idade média, elas vão esbarrar em algum sentido aí nas lambics. Mas foi na Bélgica que elas se tornaram populares, né? E que elas, na verdade, sobreviveram ao longo dos séculos. Então, o lambic hoje é uma tradição belga, está relacionada lá a uma micro-região, né? Que é a região ali nos arredores de Bruxelas, Vale do Rio Sene. Apesar que a legislação não é bem assim, a legislação com relação às lambics, ela não contempla uma região específica, ela fala muito mais de estatísticas vitais, pH, composição de mosto, mas isso é um papo mais pra frente. Mas as lambics, elas são as cervejas que elas sobreviveram ao longo dos séculos, né? Quase morreram, né? Elas quase entraram em extinção, como aconteceu com outros estilos que têm no DNA esse protagonismo da acidez. Por conta das revoluções tecnológicas, as evoluções tecnológicas aí, revolução industrial, as grandes guerras, né, fizeram com que esse estilo e tantos outros entrassem em declínio. E, na verdade, foi muito mais contemporaneamente, aqui pensando principalmente nas figuras que influenciaram isso, graças a pessoas como o próprio Michael Jackson, né, que jogou luz para a escola franco-belga, esse estilo voltou a ganhar um pouco de popularidade, né? Esse tipo de cerveja, na verdade, não esse estilo, né? Esse tipo de cerveja começou a ganhar um pouco mais de popularidade. Então, a gente brinca, né, que a escola americana, ela é uma grande produtora de tendências, né? Ela meio que acaba ditando, influenciando muito o mercado cervejeiro, e quando a gente olha para a linha do tempo, a escola americana, ela teve um primeiro momento muito influenciada
pela escola germânica, releituras das cervejas lagers, até por conta da imigração germânica, num segundo momento britânica, e quando isso cessou um pouco, os olhos dos americanos se voltaram para cervejas belgas, e muito por conta do trabalho do Michael Jackson. Várias cervejarias têm uma grande devoção por essa figura, porque ele foi responsável mesmo por tornar público, tornar relevante, ressuscitar aí algumas cervejarias tradicionais, algumas cervejas. O trabalho que ele fez naquele documentário de 1989, que ele visita várias regiões do mundo e tem os Borgonhas da Bélgica, que é um presente, né? Ele fala com grandes personalidades do universo cervejeiro, com o cara da Lindemans, com o Frank Boom, fala com o pessoal da Rodenbach, e ele faz lá um jantar todo à la Cuisine Labière, todo servido, harmonizado com cervejas e os pratos preparados com cerveja, e conta um pouco dessa história. É um presente, assim, incomparável aí para o mercado de cervejas, e outras tantas contribuições dele, né? De criar esses guias de estilo, começar a desenhar, né, os estilos dessas escolas cervejeiras, enfim. Ele é um cara que é aclamado aí pelos cervejeiros belgas e tem toda a razão. Sensacional essa lembrança do Michael Jackson. É sempre bom falar dele. Sempre importante. Acho que todo papo a gente tinha que aqui citar Michael Jackson e Bia Amorim. Brincadeira, vamos embora. Muito bom. Parei. A Bia Amorim até fez um curso, não foi? Falando Sim. com ele, com a Priscila Colares. Exato. Foi ótimo. Por isso até que eu lembrei de ambas, mas são ótimas. É que a Bia, além de tudo, é nossa mecenas também, apoiadora, a Pri também. E aí, é impossível falar no Michael Jackson e não lembrar de ambas, né? Sim. Cara, e aí assim, lá no programa que a gente fez com a Fê, a gente também falou bastante ali da participação das abadias, né, dos mosteiros, né, de tudo mais. E a gente queria entender agora, entrando mais, como é que essas etapas de processo, quais são as etapas dos processos que impactam no perfil sensorial, como é que funciona isso? As lambics, elas têm um processo de produção muito complexo. São várias etapas mesmo que acabam impactando de formas diferentes no perfil sensorial de uma lambic. Muito se fala, né, que as lambics são muito ácidas, avinagradas, e essa questão de vocabulário é uma coisa que a gente pega muito no pé nos cursos. As pessoas acabam correlacionando a Brettanomyces à acidez, e não é bem assim. Quando a gente olha para o processo, a gente vê que, por exemplo, a acidez de uma lambic é uma acidez muito mais lática, aquela acidez do iogurte sem açúcar, aquela acidez limpa, fugaz, curta, que é muito mais oriunda de Pediococcus, num segundo momento da fermentação, do que propriamente da Brettanomyces, né? Então, assim, falando de um modo geral do processo, então, o próprio mosto de uma lambic, ele é bastante diferente de um mosto de uma cerveja comum, né? Você tem o uso de um malte base, geralmente um malte pale ale ou um malte pilsen. Depois você tem um pouco de trigo não malteado. Então, esse trigo cru, ele vai ser importante, esse mosto heterogêneo vai ser importante para você ter ainda açúcares lá no meio para o final do processo, né? Para que você tenha alimento ainda para os outros micro-organismos que vão agir mais lá para frente, né? Então, esse mosto heterogêneo é super importante. Você tem lúpulo envelhecido por anos, né? Então, quando a gente pensa em cerveja, né? Os cervejeiros querem um lúpulo mais fresco possível. Lúpulo fresco, sim. Lúpulo fresco é um ponto importante. Para os produtores de lambic, não. Eles querem somente as propriedades antioxidantes, bacteriostáticas do lúpulo. Então, os aromas acabam ficando em segundo plano. Então, uma boa lambic, uma Gueuze, por exemplo, não deve ter muito aroma de lúpulo, com exceção, claro, né? Porque tudo tem exceção. A gente tem algumas versões mais contemporâneas, a Cantillon, por exemplo, fazendo algumas cervejas com uma pegada do lúpulo mais aparente, né? Uhum. Mas isso são invenções bem modernas. Mas falando de tradicional, o lúpulo ele é quase ausente numa lambic, então ele é propositadamente envelhecido, usado massivamente, então a quantidade de lúpulo é muito grande também nessas cervejas. A mostura também é um tempo maior, e depois da mostura, esse líquido ele vai para um tanque de resfriamento horizontal e aberto. Nas cervejarias mais tradicionais, eles ficam localizados no sótão das cervejarias, e aí eles abrem as janelas dessas cervejarias e o vento gelado acaba esfriando esse mosto. E aí acontece um processo de condensação. O mosto quente, fervendo, assim, com vapor ainda, entra em contato com o vento frio e ele
pinga de volta, né? Sim. Ele volta pro líquido e esse contato com aquele ambiente, com as paredes da cervejaria, com o telhado, acaba contaminando esse mosto. Então também muito se fala da micro-região, né? Daquela região dos arredores de Bruxelas que são ricos nesses micro-organismos, mas na verdade, hoje, olhando para Bruxelas de hoje, né? Que é muito, muito mais industrial, muito mais industrializada, esses micro-organismos eles estão muito mais presentes nas paredes, literalmente, da cervejaria do que no ar, do que na natureza. Antigamente, esses micro-organismos eles vinham principalmente dos muitos pomares que existiam naquela região. Bruxelas era muito famosa principalmente por cerejeiras. E também tá aí um motivo pelo qual as cerejas são as frutas mais utilizadas para as fruit lambics. Mas hoje, se a gente olhar para Bruxelas, ela é muito mais moderna, né? Muito mais industrial. E aí você tem essa microbiota muito mais presente nos barris, nas paredes, nos tijolos da cervejaria. E aí ele vai para esse tanque de resfriamento, fica lá durante uma noite e depois ele segue para os barris de madeira onde vai acontecer todos os processos de fermentação, né? A primeira fermentação é a fermentação alcoólica, então o mosto ele começa a ser tomado aí pelas Saccharomyces cerevisia, e aí começa a fermentação alcoólica, que dá uma esterilizada nesse mosto. Depois a gente tem pediococcus, que vai produzir ácido lático e alguns outros ácidos, que vai trazer o perfil de acidez limpo e marcante das lambics. E aí a gente tem a Brettanomyces, numa última etapa, digamos assim, desse processo fermentativo. É um processo mais longo. A Brettanomyces, eu brinco que ela é uma levedura um pouco mais lenta, né? Ela é um pouco mais preguiçosa. Entretanto, ela tem uma atuação muito marcante. Ela é um cervejeiro na Bélgica, até fez uma comparação com aquele personagem, o Tasmania, que quando entra é um furacão, né? Porque ela vai consumir todos os açúcares que ainda estiverem presentes nesse mosto, vai converter tudo isso em ésteres, em compostos, em aromas, em ácidos, e não os ácidos que vão trazer aquela acidez da lambic, mas, por exemplo, um ácido cáprico, que vai dar aquele aroma de queijo de cabra para algumas lambics. Então, a gente tem, não é assim nessa escadinha, mas a gente tem mais ou menos esses principais micro-organismos atuando na produção de uma lambic. Brettanomyces vai trazer todo o caráter complexo, aquelas notas de couro, notas de cavalo, de estábulo, notas florais, muita complexidade, né? Se a gente olhar para a roda sensorial da Brettanomyces, a gente vai ver que ela é muito abrangente, né? Existe aí uma roda sensorial só dessa levedura que foi feita pelo pessoal do mundo do vinho, na verdade, que mostra que ela pode trazer tanto notas como alho, notas fecais, quanto notas de violeta, rosas, frutas brancas e por aí vai. Então, ela é uma levedura muito complexa, que pode trazer diferentes aromas para a cerveja, dependendo do estágio de fermentação. E aí, por isso que é importante a gente, quando vai falar de lambic, vai falar de gueuze, falar de blend também, porque muito mais importante do que o trabalho do produtor do mosto é o trabalho do cara que vai fazer o blend, né, do master blender dentro das cervejas lambics, porque o cara vai entender como que tá a complexidade daquela lambic com 1, 2 ou 3 anos de barril e vai conciliar toda essa complexidade, trazendo para a cerveja, né, trazendo para a garrafa uma mistura harmoniosa. Inclusive, na Bélgica, existem muitos blenders, muitas gueuzerias, muitos produtores que eles não produzem o seu mosto, compram de outros grandes produtores, como a própria Boom, é um dos maiores produtores de lambic ali da Bélgica. Ele é um fornecedor de mosto para várias gueuzerias, para vários produtores menores que acabam comprando isso, fazendo o seu blend com os seus barris com história, outras bebidas, e fazem uma magia mesmo, né? Então, esse trabalho também é um trabalho fundamental para a qualidade das cervejas lambics, as blendadas. Nossa. Uau. Não, desculpa. É que é muita informação, aquela pá, explode a cabeça da gente. Fosse para lembrar que, salvo engano, o Diego da Coisa Linda é um blender. Exatamente, ele é assim. Ele não produz o próprio mosto, ele faz blend também, né? Sim, também. Sim, eu acho que ele produz o próprio mosto, mas eu acho que também tem essa coisa de fazer essa prova, ver como é que tá cada mosto, como é que você vai misturando para poder dar a cerveja perfeita. Enfim, o mais perto que eu passei de ser uma blender foi na infância misturando refrigerante, né? Coca-Cola com Fanta e
Começa aí, tá vendo? Começa aí esse talento. Né? Eu tinha futuro. Fazer um refrigerante, um coquefante maravilhoso, mas não foi pra frente. Não, sem dúvidas que ele é um Master Blender. Se eu não me engano, ele produz essas próprias cervejas que ficam lá estagiando nos barrizinhos dele lá. Mas eu acho que ele, com certeza, ele é o cara que fica no ajuste fino ali, testando cada um dos barris, ver como que tá a evolução, de tempos em tempos, para poder escolher o que vai para a garrafa ou não. Então, esse é um trabalho sensacional. E alguns produtores, né, como a Trefontaine, por exemplo, evoluíram de gueuserias para produtores também. Antigamente, a Trefontaine, por exemplo, ela só comprava esses mostos prontos e agora eles produzem o próprio também, desde 2000 e pouquinho. Não lembro exatamente o ano. Então, assim, são cervejas muito complexas, tem muitos fatores que influenciam o perfil sensorial dela. Então, desde do tipo de barril que vai ser utilizado, né, a microoxidação que acontece nesse período de barril, o próprio blend em si. E aí a gente tem as categorias das lambics, né? A gente tem as lambics puras, que geralmente não são engarrafadas, com exceção de alguns poucos rótulos, né? A própria Cantillon tem uma versão de lambic pura engarrafada, que são cervejas, em geral, que já não tem carbonatação, são cervejas sem gás, muito complexas, geralmente, né? E são cervejas que são usadas para blend. Aí a gente tem as Geuses, que são obrigatoriamente blends, né, misturas de cervejas de 1, 2 e 3 anos, que a cerveja jovem vai ter ainda açúcar não fermentado, que vai promover uma refermentação na garrafa da cerveja, e como esse CO2 ele não se dissipa na microoxigenação e se incorpora na garrafa, então elas ficam muito frisantes, super carbonatadas, são super aperitivos, elas são muito comparadas com espumantes, champanhes, né, até pelo próprio Michael Jackson. Daí a gente tem a Farro ou Faro, dependendo da região. As Farros, elas têm adição de algum tipo de agente adoçante. São cervejas também muito de aperitivo, são cervejas também carbonatadas com adição de adoçante. Elas são cervejas que acabam ganhando um pouco de facilidade, né? Elas são mais fáceis de beber por conta da adição do açúcar, mas os geeks, né, os nerds aí da cerveja, os amantes da verdadeira lambic acabam não curtindo muito. Algumas farros, inclusive, são pasteurizadas depois desse processo, né? Que acaba fugindo um pouquinho da essência do que é uma lambic. E aí a gente entra nas cervejas lambics com frutas, né? As fruit lambics. E as cerejas selvagens, é a fruta mais comumente utilizada, tanto que as pessoas já devem ter ouvido falar de Kriek Lambic, né? Cervejas, as lambics com cerejas. São realmente bastante populares por conta da disponibilidade das cerejas ali naquela região de Bruxelas. Outras frutas são utilizadas também, framboesas, pêssegos. A Lindemans foi uma das cervejarias que começou a explorar mais essas frutas. Então, a Lindemans, apesar de ser uma das cervejarias que faz uso de agentes adoçantes bastante, assim, eles fazem lambics com frutas diversas. Então, cassis, maçã verde, pêssego, enfim. A Cantillon também costuma fazer uso de outras frutas também, além de framboesa e cereja. Também tem damasco, flores. Tem uma versão da Cantillon, por exemplo, que é feita com flor de sabugueiro, com uvas viníferas, uma produção mais recente aí na história da Cantillon. Enfim, as Fruit Lambics dão muita margem para brincar, são cervejas também bastante gastronômicas. E aí, o que acontece é que, assim, quando a gente pensa na história das cervejas Lambics, né, a gente vê que houve esse momento em que elas entram quase em declínio, por conta dessa revolução industrial mesmo, que trouxe o que a gente chama de pasteurização do palato. As pessoas começaram a se acostumar com muito açúcar, pouca acidez, né? A acidez passou a ser relacionada a alimentos que se deterioravam com o tempo, né? Isso azedou, isso estragou. Então a gente começa a ver um distanciamento da apreciação pela acidez. E a gente vê as lambics acompanhando essa tendência também. Então, a gente vê, com a vinda das lambics com frutas, que é uma invenção bem jovem, bem moderna, a gente vê que a adição de açúcar, agentes adoçantes, aspartame, tem sido cada vez mais frequente para tentar se encaixar aí no mercado dos refrigerantes. Entendi. Inclusive, no próprio Guia Oxford da cerveja, a gente vê um comparativo aí, uma menção que a gente começa
a ver as lambics muito adoçadas, né? E até com marcas muito conhecidas como Morto Subite, começa a colocar agentes adoçantes com muito mais ênfase, vem para atender esse mercado aí dos refrigerantes, dos produtos industrializados, das bebidas gaseificadas, e acaba fugindo um pouco dos fernes das lambics. Tá, você consegue dar uma data desse período que acontece isso que você falou, dessa questão de infantilizar o paladar? Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. Aham. Com certeza você vê uma inundação, né, de um comportamento norte-americano de consumo, né, em todas as esferas. Então, era isso que eu ia falar, porque a gente teve esse papo falando sobre a escola americana e é impossível falar de escola americana sem falar da Prohibition. E aí, na Prohibition, as empresas que produziam bebidas alcoólicas, cervejas, partiram para a produção de refrigerantes, partiram para a produção de outras bebidas não alcoólicas e que eram muito doces. Então, consequentemente, vem essa inundação de tendência, vamos chamar assim, grosso modo, que é o que a gente falou muito da escola americana no primeiro episódio com o Eduardo Pelizon, que foi maravilhoso, e justamente sobre isso, da mudança do público foi tão grande por um período tão grande, consumindo coisas tão adoçadas que infantilizou o paladar. E aí a gente vê esse reflexo lá na Europa. Não, fez sentido. E eu queria saber também se conecta com outro papo que a gente teve. A gente tá mestre da conexão dos programas. Que isso, hein, profissional? Que foi o programa O Bom, o Mal e o Milho, que a gente falou muito sobre os mimimitos, com a Bia e com a Priscila Vans, em que a gente até falou da questão do Corn Belt, da inclusão do milho na alimentação, do aumento sobre isso, né? Como passamos a consumir muito mais alimentos com derivados do milho que tem um sabor um pouco mais neutro, né? Muito mais neutro do que o sabor. Inclusive, ele é um grande coringa. Você faz doce, salgado, você faz tudo que você quiser com o milho. Aceita tudo, né? Isso também está ligado a este momento, aquele momento ali da infantilização do paladar. Pronto. Da infantilização do paladar, onde apareceu sucrilhos em tudo quanto é lugar. Assim, eu entendo esse conceito que vocês falam de infantilização do paladar, mas eu acho que, assim, até por algumas amigas minhas, assim, da gastronomia, tudo, eu tento evitar usar esse conceito de infantilização do paladar, porque o paladar não tem idade, na verdade. Tem crianças que têm uma predisposição maior ou menor para acidez, e, enfim, isso não está relacionado à infantilização ou não. Eu acho que é uma questão cultural, né? A gente aprendeu, assim como a gente tem uma rejeição instintiva ao amargor, né, por conta historicamente, também desenvolvemos, pós-revolução industrial, uma rejeição ao ácido. Porque o nosso paladar, ele foi massacrado por bebidas com muito açúcar, né? Se você for pensar nos refrigerantes, por exemplo, né? A gente tem até alguns refrigerantes com pH menor do que de algumas lambics, mas é tanto açúcar, tanto gás. Os alimentos têm tanta gordura, tanto açúcar, né? Acho que açúcar e gordura são 2 pontos que a gente teve um massacre do nosso palato nos últimos anos, que a gente se distanciou, né? A gente se distanciou da cozinha, a gente parou de cozinhar, a gente parou de ter acesso aos alimentos. A fermentação como um processo de armazenagem de alimentos passou a estar cada vez mais distante do nosso dia a dia, né? Então a gente compra o produto pronto, se estragar eu jogo fora, você não precisa mais conservar. Então é um pouco do capitalismo, um pouco do compra, que acabou tirando a gente um pouco disso tudo, e a acidez está lá, né? E se tem uma cerveja em que a acidez ela é plena, nua e crua, são as lambics. Se a gente for olhar o perfil gustativo da maioria das cervejas, elas são muito alicerçadas em dulçor e amargor. Algumas com dulçor mais prominente, outras com amargor, né? Então você pega uma American IPA, ela tem o amargor um pouquinho mais ali na frente, o dulçor ancorando aquela cerveja. A acidez, ela vai trazer um pouco de estrutura, né? Essa tríade gustativa. Mas se uma cerveja tem uma acidez muito proeminente, isso é um defeito, geralmente. Nas lambics, não. Nas lambics, a acidez está lá. É na franqueza da acidez das lambics que também está o seu encanto, né? Elas não têm muito malte para estruturar, muito amargor, não tem muito dulçor, né? Nas lambics tradicionais, né? A lambic raiz. E eu acho que isso assusta mesmo as pessoas. Então, acho que é meio por aí a história. Entendi. Fomos longe, né? Calma, meus amigos. Calma, a gente foi longe, mas a gente volta.
que eu acho que uma das coisas que mais me interessa, e aí eu vou ser muito sincera, que os ouvintes já estão acostumados, que a gente é curioso, e é quase egoísta na curiosidade, porque é a minha dúvida, é a dúvida do Leandro, né? E, enfim, ué, a gente tá aqui, filhote. Faz teu podcast aí, velho. Ué, né? Opa, brincadeira, fica aqui, ouve a gente, tá tudo bem. Uma das coisas que mais me gerou curiosidade na hora de pensar nesse programa, nessa série de programas sobre as escolas cervejeiras, que é um negócio que a gente vê um pouco no curso sommelier, mas pelo que eu já li e estudei sobre o curso Mestre de Estilos, tem muito, que é a comparação de estilos, sabe? Aquela pegadinha do malandro. Sabe? Tipo, parece o suco do Chaves. Ó, isso aqui é um suco de acerola, mas parece com tamarindo e tem gosto de limão. Então, assim, por favor, nos ajude. Vamos dar uns exemplos, assim, de coisa que é pegadinha para ajudar a galera que, de repente, vai procurar a cerveja que a gente vai falar aqui. Não a cerveja especificamente, mas o estilo, para poder estudar melhor. Vamos, sei lá, dar uns 3 exemplos, talvez. Enfim, o que você tiver aí na cabeça, nada... É só porque eu acho que isso é uma das coisas mais, para mim, né? Novamente, egoisticamente falando, é muito curioso pra mim isso. Então, eu acho que seria muito legal a gente compartilhar isso com a galera. Antes de eu facilitar, eu vou complicar, porque a vida é assim. Caraca, muito bom, porque a vida é assim. A vida é assim. A gente estudar a escola belga por guias de estilos é um erro e um acerto ao mesmo tempo, tá? Okay. Porque os próprios belgas, eles não estão muito olhando para isso, não estão muito no detalhe. Quer um exemplo? Chimay Doré, Chimay Blonde, que é uma cerveja feita lá na cervejaria Chimay, bem tradicional, belga, trapista, e tá lá no rótulo Blonde. E aí a pessoa compra e essa cerveja, ela tem uma carga de álcool menor, ela tem muitas notas fenólicas, ela é muito frutada e não tem nada de blonde. E aí, na verdade, ela se trata de uma Belgian Single, de acordo com a nova nomenclatura aí do BJCP, né, que era a antiga Trappist Single. Aham. Ela não tem nada de blonde ale, mas o rótulo tá lá. E aí, o que a gente faz? Isso acontece com tantos outros rótulos. Você vai pegar a Rodenbach. Rodenbach, ela é uma Flanders Red Ale. Aí, se você olha pro rótulo, tá lá, Belgian Sour Ale. E aí você fala, e aí, mas é sour? Que sour que é? E você pode se confundir muito mais. Mas, de fato, tem alguns estilos de cerveja que eles também têm pontos de contato, né? Tem algumas similaridades muito grandes, né? Então, eu sempre brinco no triozinho Belgian Blonde Ale, Belgian Tripel, Belgian Stroh Golden Ale. A gente tem muitas semelhanças entre esses estilos, muitas diferenças também, segundo os guias de estilo. Mas, na prática, quando a gente pega algumas Belgian Stroh Golden Ale, você vê que ela tem um amargor maior, ela tem uma nota frutada maior, uma coloração mais dourada. A gente olha para ela, pega o aroma dela e fala, isso aqui é tripel. E aí vai ver, na verdade, se trata de uma Belgian Stroh Golden Ale. Mas existe essa similaridade mesmo. Mas olhando para o detalhe, assim, né, se a gente for comparar os estilos, falando de tripel e Belgian Golden Strong Ale, a Golden Strong Ale, ela em geral vai ser uma cerveja de coloração mais clara, mais palha, vai ter notas de frutas mais como pera, talvez uma maçã, vai ter o álcool mais alto, vão ser cervejas mais carbonatadas, com corpo mais leve. Geralmente elas fazem o uso de malte pilsen ou malte base bem neutro. Já a tripel, ela pode ter um caráter de lúpulo um pouquinho mais aparente, notas de frutas mais como frutas de caroço, até uma nota de banana pode aparecer, e frutas de caroço, um damasco, um pêssego. Seriam essas, assim, as sutilezas, né? E a parte de range de álcool também. Outra coisa que acaba confundindo também são algumas saisons mais alcoólicas, né? Algumas saisons, segundo o BJCP, saison pode ir acho que de 2 ou 3%, até, acho que 11%, né? Tem até uma cerveja que é super icônica da Saison, que é a Avec Le Bon Vu, que é da cervejaria Dupont, que ela tem 9,5% de álcool. Então, a régua do álcool é muito extensa, né? Então, algumas cervejas, elas podem esbarrar em algumas características da Golden Strong belga também. Outros estilos é o Belgian Flanders Ale e o Old Bruin. Por exemplo, segundo o BA, no BA, esses dois estilos, eles estão juntos.
Agora, de acordo com o BJCP e alguns outros escritores e autores, eles estão separados. A Red Flanders, ela é uma cerveja que vai ter notas acéticas mais presentes, notas vínicas mais presentes e obrigatoriamente estagia em barril de madeira. Já a Old Bruin vai ter um perfil mais maltado, um perfil mais dos maltes tostados e vai maturar em barris de inox, não passa por madeira. Visualmente elas são muito parecidas, mas sensorialmente elas encontram essas diferenças. Mas o BA, por exemplo, né, o guia do BA acaba aglutinando esses dois estilos. As que eu me lembro seriam essas, assim. Não, mas, gente, olha só a cola que a Aline liberou pra vocês. Tá entregue, tá fácil. No curso de mestre em estilos ou do Master of Styles, dependendo da escola que você vai estudar. Olha a cola que a Aline deu pra vocês, meus amigos. Se você não pegou papel e caneta e anotou, volta e faz de novo, ouve de novo. Maravilhoso, sensacional. Pô, eu quero pegar o barco dessa cola. Posso pegar? Vai. Então vamos fazer a comparação de estilos também, só que para super alcoólicas, onde estão as pegadinhas dela. Já que a gente já embarcou nessas colas, vamos lá, vamos seguir. Eu acho que a gente falou dessas das super alcoólicas, da Tripel, Belgian Strong Golden Ale, mas, por exemplo, Belgian Dark Strong Ale, né, continuando nas super alcoólicas, e Belgian Dubbel, essas têm diferenças bem grandes, né? Sim. A gente tem a Belgian Dubbel trazendo mais notas de frutas passas, ameixa, uma banana passa, uma tâmara, a carga de álcool menor. Algumas Belgian Dubbel, elas têm a sua coloração muito mais oriunda de candy sugar escuro do que de malte. Então, isso vai trazer toda essa complexidade de passas para a cerveja. Já a Dark Strong Ale belga, ela pode ter mais influência do malte tostado. Então, notas de chocolate, nuts, uma carga de álcool mais acentuada. Acho que seria isso, basicamente, as diferenças entre as duas. Também, visualmente, elas podem até ser muito parecidas, mas o nariz e na boca, o corpo das duas acabam se diferenciando bastante também. Legal. Bom, acho que a gente, para encerrar essa série de pegadinhas e para ir, infelizmente, caminhando para o final deste papo, meus amigos, a gente podia falar das cervejas de dia a dia, né? Tipo, para fazer essa comparação de estilos. Que aí arrematou, gente. Quem pegou a escola belga nesse curto, filhote, pega esse episódio, ouve para estudar e arrematou. O que a gente pode falar dessa comparação de estilos nas cervejas do dia a dia? A gente tem cervejas mais leves, que assim, são cervejas de entrada, até em termos de álcool, da escola belga. Eu colocaria aí nessa seara as Witbiers, as Belgian Pale Ales, algumas Saisons. São cervejas que têm uma carga de álcool menor, são cervejas mais fáceis de você entender, digamos assim. As Witbiers, elas são cervejas de trigo, que são aromatizadas com raspas de cascas de cítricos, laranja, historicamente a laranja de curaçao, e sementes de coentro, né? Então são cervejas que vão ter essas notas muito aparentes, mas muito equilibradas no contexto do malte também, né? Muitas Witbiers mais modernas, elas acabam gritando muito nessas especiarias, o que acaba fugindo um pouco da Witbier tradicional. Esse que também, aliás, é um estilo muito antigo, que quase sumiu e também renasceu, né? As Saisons, que são cervejas ali do sul da Bélgica, né? A região da Valônia, são cervejas que nasceram como cervejas de provisão, cervejas para serem consumidas no dia a dia dos trabalhadores de campo belga. Então eram cervejas com uma carga de álcool até menor do que as Saisons contemporâneas, porque é isso, né, gente? Assim, os estilos, eles nascem e eles vão evoluindo, né? Eles vão se modificando, vão tendo adaptações, né? As Saisons nasceram como cervejas bem pouco alcoólicas, a fim de não debilitar mesmo os trabalhadores de campo, e elas foram evoluindo. Eram cervejas em que a acidez era, muitas vezes, um erro de processo, assim, dadas as condições em que elas eram produzidas, né? Então, você tem a acidez aparecendo como um defeito, e hoje elas são bem-vindas no estilo, mas eram cervejas bem menos alcoólicas. E a Belgian Pale Ale, junto com Belgian Blonde Ale, junto com Belgian Tripel, junto com Belgian Strong Golden Ale, são cervejas que são uma resposta ao mercado belga, ao domínio das cervejas lagers douradas da Europa.
Olha! Então você vê a resposta, todas essas cervejas são cervejas muito modernas, como resposta do mercado belga à popularização das lagers comerciais, as lagers estandartizadas aí, vindas de vários lugares da Europa diferentes, né? Então a Belgian Pale Ale, ela é uma cerveja bem pro dia a dia, uma cerveja que vai ter, como o próprio nome diz, os maltes mais claros, uma cerveja que a gente pode até encontrar alguns pontos de contato também com a Belgian Blonde Ale. E aí, assim, eu sempre falo assim, por que os belgas fizeram uma cerveja, né, como ali depois da Segunda Guerra Mundial, como uma Duvel, para combater as cervejas Pilsens tão levinhas, né? Assim, por quê? Eles não sabem brincar com álcool, fazem uma cerveja de 9,5% para combater. E aí eu venho com um dado que é interessante também, que em 1919 teve uma lei proibicionista na Bélgica que proibia a comercialização de destilados. Uhum. O que os belgas fizeram? Taca-lhe pau no álcool das cervejas para também atender, saciar esse desejo aí. Essa lei ela foi revogada só em 1984. Então a gente vê nesse ínterim alguns estilos mais alcoólicos surgirem. A gente vê a Westmalle desenhando a sua tripel em 1932, bem nesse hiato aí, né? Mas são todos estilos bem contemporâneos, digamos assim, respostas do mercado belga ao movimento do mercado mundial, né? Então... Gente, melhor comentário. Coloca o meme. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe álcool na cerveja, gente. Que maravilhoso. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos, descendo o morro da Vassovelina. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Taca-lhe pau, Marcos. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Mas vai, Marco, velho. Bom, a gente não pode fazer destilado, então toma álcool na cerveja. Toma. É isso aí. Maravilhoso. Bom, eu queria agradecer demais a sua presença, Aline. Foi uma tremenda aula. Eu acho que a galera, como eu falei aqui, as últimas 3 perguntas é pra galera ouvir anotando. Isso é fundamental. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, esse tanto de conhecimento compartilhado, e a gente espera receber você aqui em outras ocasiões. Vai ser uma honra e um prazer. Adorei, acho que o papo foi muito legal. Tem muita coisa pra gente falar ainda, o tempo é muito curto, mas eu espero que tenha sido produtivo, que os seus ouvintes tenham gostado. Ah, foi sim. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Aline, adorei também. Foi muito produtivo, eu gostei. Vou pegar caderninho, vou anotar tudo depois, quando eu ouvir de novo e de novo. Muito obrigado. É isso aí. Mas antes da gente terminar esse programa de garbo e elegância, vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Sim, meus amigos, basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Nos ouça no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo nas plataformas. E se você ainda não é mecenas, não perca tempo, apoia.se/Surra de Lúpulo, vire um mecenas você também. É isso, meus amigos, até semana que vem. Obrigada! Este podcast foi editado por Play Áudios.